Nós estamos numa sequência de estudos, de ministrações, que são as 3 lições para o sucesso, ou os 3 segredos para a vida abundante, e é a prática que nós temos que ter se nós desejamos desfrutar de uma vida plena com Deus. Quais são essas práticas que nós temos que ter? Soltar, manter e aprender. Então nós temos que soltar, nós temos que largar e abandonar aquilo que vivemos, aquilo que aprendemos que é mal, mesmo que seja uma herança da nossa família, mesmo que seja uma marca da nossa família. Nós temos que manter aquilo que é bom, aquilo que nós aprendemos, que nós já fazemos, que nós vivemos que é bom, e nós temos que aprender coisas novas, porque Mateus capítulo 14, versículo 52, que é o texto que nós estamos usando para falar sobre isso, diz assim: e Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então Jesus está falando que o mestre da lei, que já conhecia todos os tesouros do passado, quando ele se transforma em um discípulo do reino de Deus, ou seja, ele começa a aprender sobre o reino de Deus, sobre Jesus, o real significado das coisas, e ele se transforma num homem rico, como se fosse um pai de família que tem um depósito, que tem um tesouro com coisas novas e coisas velhas, ou seja, ele agrega valor àquilo que ele já tinha. E hoje nós vamos ler o texto de Levítico, capítulo 1, do versículo 5 até o 9. Vou falar os textos já, tá, Lu? Levítico 1, do 5 até o 9, e Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Então, Levítico 1, de 5 a 9, e Efésios 5, de 1 a 2. Então, meu querido, se você quer ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, o que nós entendemos por sucesso? Viver aquilo que Deus deseja que você viva. Então você tem características em você e que você aprendeu, que você trouxe da sua casa, que você traz da nossa cultura e que precisam ser arrancadas, abandonadas, jogadas fora porque são más. Você tem características em você e você aprendeu com a sua família, você aprendeu com a sua cultura que são boas. Então você precisa manter e cultivar isso. E agora, para se tornar um discípulo do reino de Deus, para você desenvolver e você crescer na vida, você precisa aprender coisas que você não sabe, coisas que você não foi ensinado, coisas que têm a ver com o reino de Deus, coisas que são talvez novas para você, e agora você precisa aprender. Então você precisa agregar valor. Imagina que você tem lá um galpão. Nesse galpão tem um monte de lixo, você jogou o lixo fora, e aí você abriu espaço para você colocar mais coisas importantes, mais coisas valiosas nesse galpão. Então é assim que é o nosso coração. E a primeira coisa que nós precisamos entender, se você quer viver uma vida com Deus, uma vida de acordo com aquilo que Deus pensa, você quer aprender sobre o reino de Deus, a primeira coisa que você precisa aprender é que o pecado, ele ofendeu a Deus. O pecado ofendeu a Deus. Em Levítico, no capítulo 1, no versículo 5 até o 9, diz assim: o homem matará o touro ali na frente da tenda sagrada, e os sacerdotes, que são os descendentes de Arão, oferecerão ao Senhor o sangue animal, e depois borrifarão com ele os 4 lados do altar que está na frente da tenda. Em seguida o homem tirará o couro do animal e depois cortará o corpo em pedaços. Os sacerdotes acenderão fogo em cima do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo e colocarão sobre ela os pedaços do touro, a cabeça e a gordura que cobre os intestinos. O homem lavará os miúdos e as pernas do animal, que também serão queimados no altar. O sacerdote queimará o touro todo como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Queria que você pensasse nessa cena. Para a gente, tudo que está escrito aqui é estranho, Quando a gente pensa na carne de um animal morto, a gente pensa aquela que já vem na bandejinha, Aquele bifão que a gente coloca na grelha, ou já vem embaladinho, é uma delícia.
Mas quando a gente para ver o que estava acontecendo aqui, esse é uma das partes da Bíblia que tem uma série de direções que Deus dá a respeito das ofertas, a respeito dos sacrifícios e a respeito dos holocaustos. E aí Deus, então, ele diz que cada família precisa trazer um animal para que seja sacrificado, para que o pecado dessa família, o pecado desses membros seja coberto. Então, quem tem dinheiro trazia novilho, trazia um boi. Quem tinha menos dinheiro ia diminuindo os animais. Quem não tinha dinheiro nenhum trazia uma pombinha. Mas era necessário que houvesse um sacrifício, era necessário que um animal fosse morto e houvesse um sacrifício no altar. Para a gente é muito difícil entender isso. Bom, para a gente é muito difícil, porque não faz parte da nossa cultura. Agora pense assim, se era para cada família fazer isso e trazer esse sacrifício e colocar diante aqui do altar, saíram do Egito 600.000 homens. Vamos contar, e aí uma conta na minha cabeça, né? Desses 600.000 homens, vamos dividir aí por 3, vamos dizer que sejam 200.000 famílias, tá bom? Então saíram 200.000 famílias. Precisavam ser queimados no altar com frequência 200.000 sacrifícios. Imagina a cena que era isso. Imagina o cheiro que era isso, porque aí a gente não está falando do animal que está morto num frigorífico, a gente está falando do animal que está morto no meio do deserto, né? Quem já esqueceu a carne, o resto da carne do churrasco em cima da pia, foi jogar bola, né? E aí a hora que voltou, aquele pedaço que sobrou ali da costela, cru, né? Costela da picanha, estava um fedor desgraçado. Quem já cometeu esse crime? Todos nós. Nunca, Marcelinho. Você é um homem aventurado, eu já fiz isso com a raiva de mim. Agora você imagina a quantidade de animal, a quantidade de sangue, a quantidade de restos de animais que tinham naquele tabernáculo, que tinham naquele altar. Já passou perto de curtume? Já sentiu aquele cheiro de curtume que você sente de longe? Aquele cheiro de sangue, aquele cheiro de podre. E era uma cena horrível. Eu pensei em colocar umas imagens aqui, mas eu acho que ia estragar o almoço, né, dos irmãos. Então, porque nós estamos acostumados com o ambiente de culto assim, ó, ar-condicionado, né, uma galera boa tocando no som aqui, uma cadeira. Mas quando a gente para pensar o sistema sacrificial que acontecia no Velho Testamento e que Deus disse que era para fazer assim, é uma coisa que nos ofende, é uma coisa que nos agride, porque é uma coisa feia, é uma coisa nojenta, fede, entendeu? Fede, é podre, é cheiro de bicho podre, é sangue correndo, é resto de bicho, aí tem os detalhes aqui, né? Você corta o corpo, as vísceras você coloca num lugar, a gordura em outros, pedaços você queima, o resto você joga fora. E aí imagina isso constantemente, dia após dia, dia após dia, dia após dia, 200.000 sacrifícios acontecendo e todo mundo tendo que sacrificar. E aí a gente pensa assim, mas coitado dos bichos, né? Para quem gosta de bicho deve ser um sofrimento, mas por que uma ovelha teve que morrer? Por que fazer isso com um bezerro? Por que fazer isso com uma rolinha? Por que fazer isso com uma cabra? Que maldade! Por que esses animais têm que morrer? E sangue, e sangue, e sangue. E aí os sacerdotes sujos de sangue, porque eles tinham que pegar o animal morto, tinha que cortar, e aí tinha que aspergir o sangue. Então tira o animal, coloca o animal, e aí tira o outro, aí chega outra família, acabou de limpar esse bezerro, aqui chega o outro e traz uma cabra, e aí começa tudo de novo. Então todo mundo sujo fazendo isso. Já parou para pensar que esse era o culto deles? Já parou para pensar que Deus disse que era para eles fazerem isso? Você já parou para pensar que isso é uma cena horrível? Horrível. É uma cena horrível. Eu acho que qualquer um de nós aqui, se voltássemos no tempo e tivéssemos que prestar um sacrifício ao nosso Deus, eu acho que nós vomitaríamos. Eu acho que nós vomitaríamos. Todo mundo ia falar, não, a partir de hoje sou vegano.
Se quiser posso dar uns alface, umas batatas, mas isso aí eu não faço não. E por que, gente, Deus exigiu que isso fosse feito? Por que Deus exigiu aquilo que nós podemos interpretar como uma crueldade com animais? Por que Deus exigiu que tanto sangue fosse derramado? Por que Deus exigiu? Por que Deus falou: eu quero que vocês façam isso, porque é assim que vocês cobrirão o pecado? Porque Deus queria que o povo visse, aquele povo visse, Ele queria que aquele povo entendesse o que é o pecado. Esses sacrifícios, eles não eram para agradar a Deus, no sentido que Deus se agradava de um animal que morresse, mas é que as pessoas precisavam entender que o pecado era essa cena. O pecado foi um ato tão violento, o pecado ele foi um ato tão grotesco, o pecado ele foi um ato tão horroroso, que Deus ele precisava mostrar, ele precisava usar uma figura lúdica, ele precisava tentar transmitir para aquele povo o que significava o pecado, e que o pecado era nojento, e que o pecado causava dor, e que o pecado fedia, e que o pecado fazia mal, e que o pecado matava, e que por causa do pecado corria um rio de sangue no mundo. Então essa cena chocante, era chocante para as crianças que estavam vendo, era chocante para as mulheres que estavam vendo, para os homens que estavam vendo, para os sacerdotes que trabalhavam no altar. Por quê? Porque eles precisavam entender que o pecado foi uma ofensa grave, o pecado ofendeu a Deus. Deus não queria que o pecado fosse tratado como um tropeço, foi sem querer, mas também não precisava de tudo isso. Deus precisava mostrar para aquele povo: olha o que é o pecado, olha a quantidade de sujeira, olha a quantidade de morte, olha a quantidade de sangue, olha a quantidade de trabalho, olha como isso é feio, olha como isso é nojento, olha o que é o pecado. Deus precisou de uma medida drástica que pudesse exemplificar o que foi o pecado, o que é o pecado. E essa medida drástica, quando aquelas famílias entregavam aquele sacrifício, e aí fala aqui no final do versículo 7, no final do versículo 8, que o sacerdote queimará esse sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus. Tudo aquilo fedia, mas por que tinha um cheiro agradável a Deus? Porque era o sinal do sacrifício que viria e que traria salvação para a humanidade. Porque em Efésios, no capítulo 5, fala assim: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele, que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Ou seja, em todo momento Deus estava preparando aquele povo, Deus estava preparando a humanidade para um sacrifício que seria muito mais violento do que dos animais, e para um sacrifício que seria muito mais violento do que aquele que corria no altar. Deus estava preparando aquele povo para o sacrifício do seu próprio filho. Naquele dia não seria mais um bode que morreria, não seria mais um touro, não seria mais uma vaca, não seria mais uma pombinha. Naquele dia seria o sangue do seu filho que estaria correndo naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Naquele dia, no dia da crucificação, no dia que Jesus estava pendurado naquela cruz, Jesus estava salvando os animais que não teriam mais que ser sacrificados por causa do pecado das pessoas, e Deus estava salvando as pessoas que não seriam mais escravas do pecado. Esse é o preço do pecado. O pecado custou muito caro.
E o que nós precisamos aprender? E a primeira coisa que nós precisamos aprender, se queremos ser um discípulo do reino de Deus, se queremos ser um discípulo do céu, se queremos ser uma pessoa de sucesso, se queremos ter uma vida abundante, se queremos ter uma comunhão com Deus, se queremos viver uma vida plena, nós precisamos entender que o sacrifício de Jesus, ele teve um alto preço. A nossa salvação, Deus deu de graça. Para nós é de graça. Para Deus custou caro. Para mim e para você, nós não precisamos fazer nada além de aceitar que Jesus nos purificou e nos perdoou e morreu no nosso lugar. Mas para Deus custou o sofrimento e a vida do Filho dele. Então, meu irmão, a primeira coisa que nós precisamos aprender, e a primeira coisa que nós precisamos ter gravados no nosso coração, é que nós precisamos valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. Nós precisamos valorizar o que Jesus fez naquela cruz. Nós precisamos entender que o pecado ofendeu a Deus. O pecado ofendeu a Deus. O pecado afastou Deus daquilo que ele mais amava, que era a sua criação. A expectativa de Deus era criar na terra uma família divina, feitos à nossa imagem e semelhança. Vão, encham, multipliquem a terra, cuidem da terra, seremos todos uma só família. E o pecado fez Deus ser separado da família dele. E o pecado custou caro. E Deus, ele ofereceu a vida do Filho dele, para que nós pudéssemos de novo sermos chamados de família de Deus. Porque é por causa de Jesus que nós podemos chamar Deus de Pai. É por causa de Jesus que nós podemos chamar Deus de Pai. E nós não podemos levar o sacrifício de Jesus de uma forma banalizada. Nós não podemos tratar a nossa vida com Deus de uma forma banalizada. Nós não podemos tratar o pecado de maneira banalizada. Nós precisamos entender que o pecado foi um ato chocante. Imagine esse altar, imagine entrando bicho aqui, a gente cortando bicho e tendo que colocar tripa de um lado, gordura do outro, e vem outro bicho e corta, e sangue, aquele cheiro do bicho da semana passada, e aquela cena horrível que embrulha o nosso estômago, que nós não queremos ver, que é sujo, que é feio. Isso é o pecado. Isso é o pecado. Por isso que nós temos que arrancar da nossa cabeça essa mentira que nós aprendemos, que o pecado é gostoso, o pecado dá prazer, porque o pecado, nós gostamos do pecado porque o pecado é bom. Não, o pecado não é bom. O pecado não é bom. O pecado é uma carne podre, embalada, escrito maturada da Friboi. Você compra a carne achando que é uma delícia, a hora que você abre, a carne é podre, está estragada, você foi enganado. Estou dizendo isso porque eu gosto muito da maturata da Friboi, tá bom, gente? Você foi enganado, né? E nós precisamos entender que o pecado é uma embalagem mentirosa, e que o pecado faz mal, e que o pecado mata, e que o pecado ofende a Deus, e que quando nós escolhemos viver no pecado, nós estamos novamente anulando ou crucificando Jesus de novo, que é isso que fala em Hebreus. Quando nós escolhemos viver no pecado, nós estamos numa casa em que se coloca uma parede e nós estamos separados de Deus novamente. Quando nós não valorizamos o sacrifício de Jesus, quando nós não entendemos, quando nós banalizamos o sacrifício de Jesus, nós estamos pisando no sangue do Filho de Deus. Nós estamos dizendo que aquilo que Jesus fez não era importante, e todo aquele sacrifício, e toda aquela dor, e todo aquele sangue, nós escolhemos não viver, e nós queremos viver outra coisa porque nos agrada mais. E vocês sabem que eu falo muito sobre o amor de Deus, e vocês sabem que eu falo muito sobre vida abundante. E vocês sabem que o meu maior desejo é que nós aprendamos a viver uma vida plena, em que você seja feliz no seu casamento, em que você seja próspero financeiramente, em que você se dê bem com a sua esposa, com os seus filhos, em que você seja uma pessoa alegre, feliz e realizada, que tudo que você coloque a mão prospere. Nós falamos sobre isso quase todos os cultos.
porque essa é a palavra que eu gosto de pregar, é a boa nova do Evangelho. Só que tudo isso é uma consequência de um ato extremamente violento e doloroso. Para que você possa ter uma vida abundante, para que você possa ser feliz no seu casamento, para que você possa ser curado, para que você possa ser próspero, para que você possa ser liberto do diabo, para que você possa ser liberto da angústia, do medo, da depressão, do pânico, da miséria, da morte, do inferno, para que você possa viver tudo isso, teve que acontecer uma cena horrível. Jesus precisou ser violentado naquela cruz. Ele precisou apanhar, ele foi moído, ele ficou irreconhecível, ele precisou sofrer, e ele precisou morrer. Então, tudo é consequência desse ato, tudo na sua vida é uma consequência de como você encara esse dia chamado de Páscoa, esse dia chamado do dia da crucificação, esse dia chamado do dia do nosso Senhor, esse dia em que Ele morreu e depois ressuscitou. A maneira como você enxerga esse dia, a maneira como você entende esse dia, a maneira como você vive esse dia, é o que vai determinar qual vida você vai ter, porque o resto é consequência disso. A libertação, a transformação, a vida plena, a saúde, a alegria, a paz, a autoridade sobre os demônios, a autoridade sobre as enfermidades, a comunhão com o Espírito Santo, a vida plena do Espírito Santo, tudo é consequência do dia que Jesus disse: está consumado, Pai, nas minhas mãos entrego o teu Espírito. Tudo é consequência desse dia. E o que nós precisamos, meus queridos, é, no fundo do nosso coração, valorizar o sacrifício de Jesus, porque teve um alto preço. Eu escuto e já escutei algumas pessoas falando que Deus me entende como eu sou, Deus é gracioso, Deus é bondoso, eu posso continuar na minha vida de pecado, porque Deus, Ele me ama como eu sou, porque a graça de Deus me alcança, e Deus não exige que eu seja perfeito, e muitas pessoas usam essa pregação mentirosa da graça, para continuar vivendo uma vida de pecado, e uma vida de podridão, e acham que está tudo bem. O que eles precisam entender, é que viver assim, é viver ofendendo a Deus, porque a graça é uma graça que te aceita como você está, para transformar você na pessoa que você deve ser. Não é uma graça que aceita você do jeito que você é, para que você permaneça como você é. Não é uma graça que vem do jeito que você está e fica do jeito que você quiser. Vem do jeito que você está, porque eu te amo. E a minha glória, o meu Espírito vão transformar você num homem e numa mulher, segundo a imagem e semelhança de Deus novamente. Essa é a graça de Jesus. Não é que nós fazemos o esforço para entrar. Nós entramos sem esforço nenhum. E ao entrarmos, o Espírito Santo vai transformando a nossa vida, para que nós sejamos regenerados. E aí muda a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos, os nossos sentimentos. A gente vira gente feliz, alegre, tem paz, a gente tem outros valores, a gente começa a nascer de novo. Mas nunca, a proposta de Deus nunca foi: venham e continuem podres como vocês estão, porque está tudo bem. Não está, porque o pecado ofende Deus. Porque o pecado ofende Deus. Você pode até torcer a Bíblia para aquilo que mais lhe convém e dar um jeito de justificar as suas atitudes e a sua vida, mas eu quero que você grave isso no seu coração: o pecado ofende a Deus. Porque para Deus o pecado teve um alto preço. Para Deus o pecado foi coisa séria. O pecado foi tão ofensivo que Deus precisou de uma atitude extrema, que foi enviar o seu próprio Filho para nos perdoar e para dar uma nova chance. Então, mas se Deus é bom, por que pessoas vão para o inferno? Porque pessoas não valorizaram e não receberam a bondade de Deus que está no sacrifício de Jesus Cristo.
Eu vi uma sketch que fala do Porta dos Fundos. É sketch, né? Teatrinho lá do Porta dos Fundos. E aí o cara tava com um cubo mágico, né? Aquele que vai virando as coisas lá. E o cubo era inteiro vermelho. Aí o cara falou, mas por que isso? Aí ele disse, não, mas esse é um cubo mágico para a nova geração. Por quê? Porque, ó, tá vendo? Aqui ninguém perde. Aqui, ó, o cara vai sempre ganhar. Ele vira de um lado, vira do outro, tá sempre vermelho. Ele vai ser sempre o campeão. Para essa geração que não pode ser... você não pode dizer não, essa geração que não pode perder, essa geração que tem que conquistar tudo, esse é o brinquedo deles, né? Eu achei interessante essa sátira, porque de alguma maneira nós começamos a aprender que qualquer um pode fazer o que quiser, que está tudo bem. Está tudo bem, eu posso ser do jeito que eu sou e você tem que me aceitar assim. Eu sou desse jeito e Deus tem que me aceitar assim. Eu nasci desse jeito e Deus tem que me aceitar assim. Eu não preciso mudar. Eu não posso ter consequências das minhas escolhas. Eu não posso sofrer as consequências. Tudo tem que dar certo. E as pessoas trouxeram isso para o Evangelho. Trouxeram isso para dentro da igreja. E querem que Deus aceite goela abaixo quando elas não estão nem um pouco interessadas na transformação de vida. E meu irmão, isso é um assunto sério, porque não importa o que você acredita ou não importa o que eu penso ou não, tem coisas que não mudam. Tem coisas que não mudam. E vai chegar um dia em que Deus vai chamar todo mundo para comparecer diante dele. E a Bíblia diz que aqueles que estiverem com seu nome escritos no livro da vida entrarão no reino, entrarão no gozo do seu Senhor, onde não haverá mais dor, mais tristeza, mais luto, receberão a sua recompensa. E a Bíblia diz que cada um receberá segundo o bem que fez através do seu corpo. E do outro lado Deus vai chamar um outro grupo de pessoas e vai ler que os livros dele, o nome dele não estão no livro da vida. E a pergunta que Deus vai fazer para essas pessoas: eu enviei para vocês o meu próprio filho, para que vocês tivessem a chance de nascer de novo. E por que vocês rejeitaram esse sacrifício? E a Bíblia diz que essas pessoas serão então lançadas no lago de fogo, e elas receberão a recompensa do mal que fizeram através do corpo. Então, é preciso tomar muito cuidado com essa história de que eu vou e vivo de qualquer jeito, e faço de qualquer jeito, que Deus vai me aceitar de qualquer jeito, porque o sangue de Jesus me perdoa de todos os pecados. O sangue de Jesus te perdoa de todos os pecados para mudança de vida. O sangue de Jesus te perdoa de todos os pecados para que você tenha uma folha em branco para escrever uma nova história. A partir do momento que você pega uma folha em branco e escreve a mesma história, pega uma folha em branco e escreve a mesma história, pega uma folha em branco e escreve uma mesma história, você está pisando no sangue de Jesus. Você está desvalorizando o sangue de Jesus. E isso é sério. E isso é sério. Então nós precisamos entender que o pecado é sério e que o sacrifício de Jesus naquela cruz tem que ser valorizado, respeitado por nós todos os dias da nossa vida, porque Deus nos deu a chance de termos uma vida diferente. Deus nos deu a chance de vivermos diferentes. Deus nos deu a chance da regeneração. Deus nos deu a chance de sermos transformados, de vencermos o mal, de vencermos todos os empecilhos, o pecado, os demônios, os problemas desse mundo, a carne. Deus nos deu esse poder através do sangue de Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos valorizar todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Deu para entender? Vou pedir para você fechar os seus olhos então. Enquanto o Marcelinho vai cantar essa música, eu queria que você fosse falando com Deus. E você falasse: Espírito Santo, me ensina a valorizar o que isso aqui representa. Às vezes eu falo tanto de bênção, eu falo tanto de busca, eu falo tanto de adoração, eu falo tanto de viver com Deus, eu quero tanto que Deus faça milagre, eu quero tanto cura, mas eu não valorizo
o ponto crucial de tudo isso, que é o sacrifício de Jesus. E se você ainda trata o pecado com banalidade, se você ainda tem um estilo de vida cheio de pecado e cheio de condutas que ofendem a Deus, meu irmão, chegou a hora de você se arrepender. Chegou a hora de você colocar a sua vida, o seu coração diante do altar de Jesus e falar: Senhor, me perdoa, o meu pecado te ofende, o meu pecado teve um preço alto, o meu pecado, Senhor, custou o sangue do teu filho, e eu quero te pedir perdão por isso. Vai falando com o Senhor, meu querido, coloque o seu coração diante dele. Hoje nós não queimamos, não rasgamos mais animais, mas nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus, diante de Deus.